qual que é o protocolo que você recomenda de acompanhamento até começar as inseminações? Olha, o que eu uso, eu já vi vários veterinários, né, que trabalham com reprodução pensarem de maneira diferente. O que eu tenho costume de usar aqui é a cadela entrou no cio, a pessoa observou que ela já está no cio, seja por inchar a vulva, seja por apresentar aquela Sangramento. apresentação do sangramento. Que não é, tem muita gente que confunde que não é um sangramento, é um líquido serossanguinolento, porque a cadela não menstrua igual a mulher, né? Então, ela não descama o endométrio, ela tem só uma liberação de um líquido com um pouco de sangue, porque engurgita muito ali a vulva dela, enfim. Então, o que eu faço? Observou a vulva inchada ou esse início desse sangramento, a gente começa a avaliar a cadela com 8 dias. Por que eu comecei a avaliar com 8? Eu falo que Bunny é uma espécie dentro de outra espécie. Porque Bunny, eu vou te falar, se cadela já é diferente, Bunny já é diferente de tudo quanto é coisa. Então, tem cadela que começa a ovular antes de 8 dias, tem cadela que ovula depois de 17, 18 dias. Então, eu assisti até a live da doutora Cegonha, conversou com você, ela falou a mesma coisa da rotina dela. Que tem cadela que depois de 18 dias que vai ovular. Então, aquele criador que ainda não faz citologia e progesterona, e principalmente progesterona, ele cai por terra nisso daí. Porque ele perde justamente esse espaço de tempo. Porque Sim, tem vários trabalhos que foram feitos que a maioria das cadelas, elas ovulam entre o 10º dia e o 15º, independente da raça. Só que tem várias cadelas que fogem um pouco dessa curva. Então, a gente precisa, e o Bully é impressionante. São várias cadelas que fogem totalmente disso daí. Então, eu começo com 8 dias, e às vezes com 8 dias a cadela já está voando. Eu faço a progesterona, a citologia, a progesterona já está na hora de fazer. Então, eu começo com 8, faço a progesterona, aí a progesterona deu entre 5 e 10, é quando a gente começa a pensar em fazer inseminação. Tem gente que já insemina nessa faixa. Por que a gente não insemina nessa faixa? Porque entre 5 e 10 a cadela está ovulando. Então, a gente precisa de lembrar que ela precisa de mais ou menos de 2 dias para o óvulo ficar maduro. Então, a cadela não ovula o óvulo maduro já. Ela ovula e precisa desse tempo para ele ficar preparado para ser fecundado. Então, se você inseminar antes, o espermatozoide vai chegar lá e não vai ter como fecundar. Então, eu sempre aconselho a fazer depois desse período. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem que acompanhar essa cadela com a citologia, porque tem cadela que a gente faz tudo bonitinho, faz a progesterona toda bonitinha, de repente a progesterona dela começa a baixar. Que aí a pessoa fala assim, nossa, mas já não estava subindo, agora desceu de novo a progesterona. Aí, por exemplo, a progesterona deu 2. Daí a pouco pula para 1. Daí a pouco pula para 1,7. Daí a pouco baixa de 1. E ela está com todo sinal, ela está com vulva inchada, ela está com sangramento. Ah, mas o que está acontecendo? O macho está querendo. Está receptiva. A gente chama do cio falso, né? É aquele cio Split que hit. que ela tem todo aquele sinal, mas ela só vai ovular de verdade daí a 1 mês, 2 meses, ou até 3 meses depois. Então, o acompanhamento é muito bom por causa disso. Então, o protocolo que eu uso é esse. Eu começo no 8º dia. Se a citologia já estiver boa, eu já realizo a progesterona. Se não estiver boa, eu faço acompanhamento com a citologia até a gente fazer a progesterona e a agenda das inseminações. Normalmente, 2 inseminações são mais que suficientes.